Bom dia, bom dia. Salve, galera. Todos bem? Espero que sim. Hoje aqui quem está falando sou eu, ao vivo e a cores. E é Eudinho que está falando. Não estou representando meu canal e nem nada. Eu queria falar, sabe, de uma forma bem tranquila, em termos democráticos e de respeito. Hoje é dia de uma eleição muito importante, em que nós aqui, no caso, decidiremos quem será o nosso governador e quem será o nosso presidente da República. Eu quero expressar o meu modo de pensar sobre esse tema, contando um pouco da minha história, de uma forma bem sucinta. Eu sou um brasileiro que tenho 63 anos de idade e já testemunhei no decorrer da minha vida muitas e muitas situações. E eu fui aprendendo e fui me renovando. Antigamente, nas questões políticas, nós não tínhamos tantas informações de subsídios, ou hoje como existe, né? A rede social, em tempo real as informações. Então é assim, eu já falei em outros vídeos e outras coisas que eu fiz, eu não quero passar por mentiroso amanhã ou depois. Na questão da eleição presidencial, eu conheci a situação do senhor Lula quando ele era sindicalista ainda. E nós, naquela época, acreditávamos que aquele voz de trovão, aquela voracidade, seria o caminho para mudarmos nosso país. Até cabia, porque a gente vivia uma situação muito diferente. E seguimos, né? Morávamos em Reduto Metalúrgico e fomos votando em Lula até que ele ganhou a primeira eleição. Eu votei, nunca vou negar. Acreditava naquilo que era exposto. E no primeiro mandato dele, quando foi na eleição seguinte para a reeleição dele, me perguntaram se eu votaria novamente no PT e no Lula. Eu falei, não. Eu esperava que fosse acontecer outras coisas que eram prometidas naqueles discursos inflamados e não aconteceu. E cometi um erro que não deveríamos cometer, eu cometi. Eu fiquei sem votar em ninguém até aqui 2018. Paguei todas as multas. 2018 não, antes eu votei aqui para prefeito na cidade que eu moro hoje, em Itu. E o que eu acho, cara? Eu acho que o Lula jogou fora uma possibilidade de ele ser visto como um estadista, um cara icônico no nosso país. Por quê? Porque a grana falou mais alto, o poder entorpece, gente. Você lidar com poder e grana é osso, é monstrão, cara. E deu no que deu. Perdi completamente minha confiança nele, no PT. Ele se arrastou administrando o Brasil na gestão da dona Dilma, né? Que depois sofreu impeachment, que aquela mulher lá não... Olha, eu espero e torço para que a gente tenha no Brasil um dia realmente alguém eleito, né, do sexo feminino, mas uma mulher de verdade. Uma mulher como a mulher brasileira é, guerreira, inteligente, representativa. Essa é a única verdade que eu vejo. Mas faz parte do pacote algumas coisas. Como, por exemplo, eu fui criado num berço muito bom. Meus pais, principalmente minha mãe, era extremamente disciplinadora. E aquela geração não permitia que a gente entrasse em bola dividida, em coisa errada. E que a gente nunca tivesse em nossas mãos algo que não fosse nosso, fruto do nosso trabalho ou dado para os nossos pais. Ou seja, que a gente roubasse algo. E o que eu vejo, cara, hoje é que para mim votar num cara como Lula, eu vou ter que ser cúmplice de um ladrão. Porque você que acredita nessas conversas muitas vezes das pessoas e até dos seus professores de faculdade, não sabe o que nós vivemos. Eu vivi. E eu nunca na minha vida votaria. Se meu pai, que também já não faz parte desse mundo, ou minha mãe se candidatasse à eleição e fossem do PT, nem neles eu votaria.
porque o histórico desse partido e o que esse cara fez com o nosso país é nojento e vergonhoso. Eu nunca seria cúmplice de um ladrão. Podem falar do atual presidente um monte de coisa, de fato. Ele tem defeitos e falhas como todo ser humano. Mas você vê o que a gente passou nesse país por essa pandemia, por todas essas dificuldades e todos esses desafios vencidos por ele, eu prefiro sim, de fato, consumar o voto que eu já dei nele na outra eleição. Assim como também para o estado de São Paulo, no Tarcísio. E eu espero, peço a Deus, que eles vençam essa eleição e que o Brasil possa seguir no caminho do progresso. E se porventura o senhor Jair Bolsonaro fizer alguma coisa errada, algum desvio de caráter, moral, financeiro, qualquer coisa, que ele seja sim julgado e punido porque é o certo, porque quem rouba tem que ser punido, quem desvia o que não é seu tem que ser punido. Infelizmente, a nossa justiça aqui também, colocada estrategicamente, né, naquele espaço, permitiu que tudo isso acontecesse. E algumas pessoas me perguntam, você queria que o Lula tivesse preso? Eu falei, não, eu acho que pela idade e por tudo, não. Que ele ficasse na casa dele fazendo uma reflexão de tudo que ele poderia ter sido e representado nesse país. E que ele jogou fora pela ambição. Só isso. A história está aí, acredite nela quem quiser, porque às vezes fatos lúcidos, reais, com provas contundentes, não fazem uma pessoa acreditar no fato. É um direito que ela tem. Então é assim, cara, cada um de nós tem o seu título de eleitor. O título de eleitor nos dá o direito de falar, de fazer o nosso voto, as nossas escolhas. O que elas vão representar para todos, eu não sei. O fato de eu dar um voto para alguém não garante que ele vai ganhar a eleição. E se ele ganhar, é um voto no meio de tantos. Mas eu espero, de uma forma íntegra, justa e democrática, que a verdade se restabeleça nesse país. Porque o que está acontecendo com a nossa imprensa e com a nossa justiça é algo que a gente fica muito triste. Perguntaram para mim também, você queria que a Rede Globo fechasse? Eu falei, nunca. Uma empresa maravilhosa, com um histórico maravilhoso. Como que você vai torcer para uma empresa fechar e colocar um monte de pessoas na rua? Não podemos pensar isso. Temos que pensar que as pessoas possam se redirecionar e elas por si só entenderem que algumas coisas não estão valendo a pena. Ratifico aqui, Bolsonaro não é a pessoa mais perfeita do mundo, mas na atual situação, entre ele e o outro candidato, que tem a capivara que tem, me perdoem, democraticamente, votarei em Bolsonaro. Eu vou pedir que nós tenhamos, de fato, um caminho limpo e lúcido para o nosso país, porque os jovens é que herdarão isso aqui, cara. Para pensar o que está acontecendo aqui nos nossos amigos vizinhos, nossos irmãos sul-americanos. Não vamos falar de Cuba, que Cuba já é de décadas e décadas. Pensa bem, gente. Se você, de fato, é um cristão, se você preserva e valoriza a sua família, se você sabe o quanto que sofre uma família que tem um viciado, no qual eles pensam abertamente em liberar as drogas, o aborto. Quem é a favor do aborto está vivo, né? Engraçado. Pensem bem. É isso aí. Daqui a pouco irei lá. Tá aqui. Votarei no seu Jair. E aquele que não concordar e não aceitar, democraticamente, vou respeitar a sua opinião. Só não precisamos ser grosseiros e desleais nas nossas falas. Se você tiver coragem, ao invés de criticar o que eu estou fazendo, faça igual, expondo a sua opinião. E esclareça também porque você é a favor do aborto, entre tantas coisas, né? Da liberação das drogas. Tem que falar abertamente, porque é um direito que você tem. Eu sou contra. É por isso que eu voto Bolsonaro. E respeito o seu voto. E que Deus ilumine e abençoe o nosso país. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus. E é isso aí.